Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Oh glória, motivo de alegria estar mais uma noite na casa do Senhor. Deus abençoe a vida dos pastores, amém? Deus abençoe a vida da missionária Tatiana que está ali me acompanhando. Deus abençoe essa casa, amém? Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias no tema. Eu trago a paz dos meus pastores, Débora e Rodrigo, amém? Abra as vossas Bíblias no tema, livro de Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso 16, amém? Aleluia. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido nesta noite de hoje, diante desta campanha a qual tem sido pregado. Aleluia. E quando nós olhamos para essa referência a qual Daniel ele nos deixou, nós olhamos para esse texto vendo algo voltado como perseverança, fé, louvado seja o nome do Senhor, e ousadia, porque o nosso Deus ele tem um propósito em todas as coisas, e muitas das vezes nós não vamos entender as situações a qual o Senhor ele permite, a qual nós venhamos passar. Muitas das vezes nós não vamos entender caminhos a qual o Senhor nos permite, mas em tudo há um propósito a ser revelado sobre a minha e sobre a tua vida. Nós sabemos que Daniel, quando ele chega ali na Babilônia, ele é alguém que vai se destacar diante daquele lugar, diante daquele cenário, porque em todo cenário a qual o Senhor ele nos leva, todo cenário a qual o Senhor ele nos conduz, ele sabe quem ele leva, ele sabe quem ele coloca, ele sabe que diante do cenário não vai, aleluia, se corromper, não vai se contaminar, não vai negar a sua identidade. E nós podemos ver Daniel se destacando na Babilônia,
cativo. Quando nós chegamos no capítulo 6, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que pareceu bem ao rei Dário ele constituir 120 presidentes que estivessem sobre a frente do reino, que estivessem diante do domínio do reino. Só que diante desses 120, ele também, aleluia, separou 3 para serem príncipes, a qual cada um designaria uma função ali, a qual cada um tinha algo a fazer ali. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele era observado pelo rei, porque Daniel, ele era alguém diferente. Enquanto todos pensavam em fazer da mesma forma, Daniel, ele se destacava pela sua sabedoria, mas não a sabedoria do homem, mas uma sabedoria a qual o próprio Deus havia acrescentado sobre a vida dele. Só que entenda algo nessa noite de hoje, e isso me chamou muito a atenção, porque o rei, ele queria levantar Daniel como alguém grande ali diante daqueles 120. E há momentos que diante do nosso cenário, diante daquilo que Deus, ele quer gerar sobre a minha e sobre a tua vida, isso vai trazer algum tipo de desconforto em alguém. Aleluia. Porque o seu ser diferente vai incomodar alguém. Aleluia. A Bíblia nos diz que ouve-se a notícia, e aqueles homens, entenda algo nessa noite de hoje, eles não eram qualquer pessoa, porque eles, aleluia, eles eram presidentes, eles estavam ali no patamar diante de uma função. Só que agora aquilo que seria gerado, aquilo que seria entregue sobre a vida de Daniel, começa a trazer desconforto diante do cenário deles, e eles vão entrar, aleluia, diante de um cenário de perseguição. Eles vão entrar diante de um cenário de oposição, a ponto deles se ajuntarem e eles começarem a observar o que Daniel estava fazendo, a observar qual que eram os passos de Daniel. Aleluia. Porque eu preciso falar isso na noite de hoje. Eu até brinquei com a missionária Tati, perguntei se ela não queria pregar. E eles começam a observar Daniel. E sempre vai ter alguém desocupado, observando aquilo que você está fazendo, observando aquilo que você está gerando, observando a forma a qual você está sendo conduzido, ou a qual você está conduzindo algo. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele era fiel, primeiramente aos princípios divinos, mas também Daniel, ele era fiel diante do cargo, diante daquilo que lhe foi entregue ali, diante do seu ofício, diante do palácio. Aleluia. E ninguém conseguia achar culpa, ninguém conseguia achar dano, ninguém conseguia achar uma falha em Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles homens, eles observando agora a conduta de Daniel, eles vendo que eles não tinham algo para se opor contra a vida deles, eles falam: vamos procurar na lei do Deus dele, para ver se tem algo ali a qual nós possamos usar contra ele.
Bíblia diz que eles começam a procurar na lei de Deus algo a qual eles pudessem usar contra Daniel. E eles acharam, pensando que aquilo favoreceria eles. A Bíblia nos relata que agora juntou os magistrados, juntou os príncipes, juntou todos os maiorais daquela época, e eles se reuniram agora para montar um edito. E não era um edito qualquer, porque o texto ele vai nos relatar que agora eles criam um edito que durante 30 dias ninguém podia adorar outro Deus na Babilônia, ninguém podia se prostrar a outro Deus. Só que eles precisavam dar a palavra final do rei. O edito já está escrito, só que eles precisam de uma palavra final. E deixa eu te dizer algo nesta noite de hoje. O decreto ainda pode ser do homem, mas o Senhor, Ele revoga a sentença. Porque era pena de morte. Se fosse pego, se prostrando a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Opa! Se na palavra está escrito que eles não podem adorar outro Deus, nós vamos usar isso ao nosso favor. Aqui na Babilônia tem que ser do nosso jeito. E eles chegam até o rei. Aos olhos do rei, até então, aquilo pareceu bom. Aos olhos do rei, eles estavam fazendo algo, aleluia, que era muito bom, porque uma vez selado, uma vez que o rei selasse com o anel, ele desse a palavra final diante da lei dos medos e dos persas, não poderia ser revogado. E alguém pensando, agora foi Daniel, agora eu paro Daniel, agora eu calo Daniel. Aleluia, meu Deus, porque sempre vai ter alguém cobiçando aquilo que o Senhor, Ele te entregou. Porque vai sempre ter alguém querendo, aleluia, aquilo que o Senhor, Ele entregou. E eu quero dizer nesta noite de hoje, que o Senhor, Ele sabe o que Ele dá para cada um, porque Ele sabe o peso que cada um aguenta, Ele sabe o peso que cada um suporta. Para eles não estava bom aonde eles estavam. Aleluia. Eles chegam até o rei. E o texto nos relata que diante dos olhos do rei Dário, quando ele ouve aquilo pareceu bom, ele assina o edito e a proibição. Proibido. Ninguém vai adorar aqui outro. Ninguém vai se prostrar aqui, senão é pena de morte. Mas até dentro da cova o Senhor, Ele tem propósito. Até quando o decreto é de morte, o Senhor, Ele tem um propósito. Só que a Bíblia nos diz no versículo de número 10, que quando Daniel, ele sabe do edito, Daniel, ele não vai até o rei se justificar. Daniel, ele não procura ninguém, aleluia, para poder falar, eu preciso de ajuda, não. A Bíblia nos relata que Daniel, ele entra dentro do teu quarto e ele vai orar ao Senhor. Sabe por quê? Era Daniel dizendo, fizeram uma lei, fizeram um decreto, mas eu conheço um que ainda zela pela minha vida. A lei pode ser do homem, o decreto pode ser do homem, mas eu conheço um que fala comigo no particular. É Deus dizendo para alguém nesta noite de hoje, você não precisa se justificar, você não precisa se explicar, você não precisa descer ao nível da afronta do seu perseguidor. Ele entra no quarto e coloca
Bíblia diz que as janelas do quarto de Daniel, elas ficavam abertas para a banda de Jerusalém. Daniel, opa, o decreto é de morte, mas eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Não pode adorar outro Deus durante 30 dias, mas quem me trouxe até a Babilônia não foi o homem. Quem fez eu chegar até aqui não foi o homem. Pode ser até o decreto, há um risco sobre a minha vida, mas eu não vou negar a minha essência. Aleluia, aleluia. Aonde você estiver, não negue a tua essência. Aonde você estiver, não negue quem é o teu Deus. A Bíblia nos diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Só que o decreto não pôde paralisar a intimidade a qual ele tinha com o Pai. O decreto não pode paralisar o propósito a qual ele tinha todos os dias. A Bíblia nos diz que aqueles homens, eles vieram acompanhar para ver o que Daniel estava fazendo. E Daniel, ele não esconde que ele está orando. Daniel, ele não esconde que ele está se comunicando com o Pai. Ele continua falando com o Pai, enquanto alguém, aleluia, está achando que seria o fim dele. A Bíblia diz que quando eles chegam, Daniel está orando e suplicando diante do seu Deus. Porque alguém vai olhar para o teu cenário e vai dizer: agora eu paro ela, agora eu paro ele, agora eu calo ela, agora eu calo ele. Aleluia. Mas se você dobrar o seu joelho, o Senhor, ele faz ao contrário. Quando ele chega, eles se deparam com aquela cena. E o texto nos relata que agora eles vão fazer o quê? Opa, agora chegou a vez dele. Agora a cova espera ele com os leões lá dentro. Eles vão fazer o quê? Eles vão até o rei. Eu vou falar do jeito que o Senhor mandou. Porque quando o fofoqueiro, ele não pode com a tua vida, ele tenta te caluniar. Quando o fofoqueiro, ele não pode com a tua vida, aleluia, ele tenta te difamar. Aleluia. Quando o fofoqueiro, ele não consegue, aleluia, acabar contigo por si próprio, ele vai dar um jeito de criar meios para tentar te aniquilar. Essa é a verdade. A Bíblia diz que eles vão até lá e eles chegam diante do rei. Olha, rei, foi feito um decreto que durante o prazo de 30 dias ninguém pode adorar outro Deus. Só que tem um que foi pego em flagrante. Ele infringiu a lei, ele infringiu o decreto, ele infringiu a sua ordem. Só que eles não sabiam que Daniel não era coordenado por homens. O que eles não sabiam era que Daniel não era regido por mãos humanas. O que eles não entendiam, aleluia, era que Daniel, ele vivia a sua vida em retidão e fidelidade diante do Senhor. Sabe o que é o Senhor dizendo na noite de hoje? Se o propósito foi eu que te entreguei, para que você vai paralisar? Se o propósito foi eu que te chamei, para que você vai abrir mão? É Deus dizendo para alguém nesta noite de hoje: quando tu entender e aprender que a tua dependência vem de mim, ninguém mais te para. Você está entendendo? Quando você entender que foi Ele que chamou, que foi Ele que levantou, ninguém mais vai parar aquilo que Ele tem sobre a tua vida. A Bíblia diz que o rei, ele fala: sim, é verdade, foi selado o decreto e é irrevogável. Pegamos Daniel orando. Só que a Bíblia nos diz que quando o rei, ele ouve aquilo, o texto nos declara que ele se entristeceu,
Porque o rei, ele já amava Daniel. Aleluia. Por Daniel ser diferente no meio de muitos iguais. A Bíblia diz que agora ele propôs dentro do seu coração procurar um meio de livrar Daniel. Sabe o que é o Senhor dizendo nesta noite de hoje? Meu Deus, até aquilo que é contra a tua vida, até aquilo que está sendo tramado contra a tua história, eu sou o Deus que entro nesta noite de hoje e eu tiro o teu nome do meio da panelinha, eu tiro o teu nome da roda da fofoca, eu tiro o teu nome do meio da boca daqueles que querem ver o teu fim. Eu preciso fazer algo por Daniel, conjecturando aqui, porque a Bíblia diz que ele propôs em seu coração. Eu preciso ajudar ele. Aleluia. Eu preciso fazer algo por ele. Só que a Bíblia diz que aqueles homens se olham, o decreto não se pode revogar. E agora? Não tem outra saída. Manda trazer Daniel. Aleluia. Não tem outra saída. Há momentos que não vai ter saída. Há momentos que nós vamos ter que ir lá. Você vai ter que ir lá. E você vai ter que enfrentar o problema de cara. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite de hoje. Antes de você chegar lá, o próprio Deus já vai estar lá para ir adiante de você na situação, na batalha. A Bíblia diz que Daniel, ele chega. E Daniel é trago. E a Bíblia diz que Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Só que o interessante é que a Bíblia diz no verso de número 16, no finalzinho, que o rei, ele libera algo sobre a vida de Daniel. E isso muito me chamou a atenção, porque quando aquele rei, ele fala, ele não libera qualquer palavra, ele não fala qualquer coisinha. Sabe o que é o Senhor dizendo? Até quando armam armadilha contra a tua vida, eu ainda levanto alguém improvável para ser profeta, para ser boca de Deus sobre a tua vida. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ele está dizendo, Daniel, eu não pude fazer nada, mas o Deus a quem você serve, ele vai te livrar. É o Senhor dizendo, ei, talvez o teu vizinho não pode fazer nada, teu marido não pode fazer, tua esposa não pode fazer, mas o teu Deus, ele ainda faz. O teu Deus, ele ainda faz. O teu Deus, ele ainda faz. Daniel é lançado na cova. Imediatamente é colocado uma pedra. É selado com o anel do rei. A sentença foi dada diante dos olhos do homem. É o fim. Mas você entende algo que me chamou muita atenção? Até para você ser honrado, o Senhor, ele permite situações contrárias para que você chegue no caminho a qual ele já tem destinado para a tua vida. Daniel precisou ser lançado na cova para ser honrado. Eu vim dizer para alguém nesta noite de hoje que a cova, ela não mata, mas é diante da cova que Deus, ele revela o propósito sobre a minha e sobre a tua vida. Daniel é lançado na cova, é selado. Talvez alguém estava esperando gritos. Talvez alguém estava esperando Daniel pedir socorro. Talvez alguém
o Senhor, Ele permite a gente ser escondido. Às vezes o Senhor, Ele permite, aleluia, pessoas não saberem do teu nome, pessoas não saberem dos teus passos, pessoas não saberem ao teu respeito, porque quem não entende do propósito que Deus, Ele tem com a tua vida, vai pensar: morreu, desviou, parou. Não, é cuidado de Deus, é o Senhor dizendo nesta noite de hoje, para cumprir propósitos sobre a tua vida, para poder te honrar, há momentos que é necessário eu te esconder. Você está entendendo? Às vezes é necessário Ele nos esconder, porque muitas das vezes nós queremos estar em evidência. E eu vou falar, nem todo mundo que está junto está no mesmo propósito. Nem todo mundo que caminha junto quer ver o crescimento do outro. Aleluia. Porque tem gente que tem medo daquilo que Deus, Ele vai gerar em você, e começa a te ver como uma ameaça. Porque foi o que aconteceu com Daniel. Eles começaram a ver ele como ameaça. Então, se nós não podemos fazer nada, vamos dar um jeito de eliminá-lo. Oh, Jesus. Oh, Deus. Misericórdia, meu Pai. Aleluia. Espírito Santo da verdade. Daniel, ele é lançado na cova. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele é lançado ali, nada acontece. Porque muitas das vezes as pessoas querem ver a gente fazer barulho. Às vezes as pessoas, elas querem ouvir, aleluia, a gente contando as nossas conquistas. Só que há momentos que o Senhor, Ele nos permite um tempo de silêncio. Você está entendendo? Nem sempre está em evidência sinal de aprovação de Deus. Há momentos que nós vamos ser aprovados por Ele escondido. Espírito Santo da verdade, meu Deus, o mesmo Deus que livrou Daniel, Ele está aqui na noite de hoje dizendo: o mesmo Deus que livrou Daniel daquela cova, Ele está livrando a alma de alguém da inveja, Ele está livrando a alma de alguém da perseguição, Ele está livrando alguém da afronta, Ele está livrando da calúnia. Daniel entra naquela cova, mas ele não está sozinho, porque quem ora, pode vir o que vier, pode vir a armadilha, pode vir o laço, mas o Senhor, Ele livra. O Senhor, por amor do teu escolhido, Ele ainda muda a rota. Ei, quando Daniel entra ali, opa, os leões, eles estão quietinhos. Tem travesseiro, Daniel, para você dormir. Aleluia. Essa noite você não vai precisar nem orar. Aleluia. Essa noite você não vai precisar guerrear, Daniel. Essa noite você não vai precisar jejuar. Deita aí, Daniel, tome. Pode deitar em cima do leão, Daniel. Aleluia. É o Senhor dizendo: eu estou te dando autoridade para você derrotar esse leão, diz o Senhor nesta noite de hoje. Ei, o ruído desse leão não é mais alto do que a voz do nosso Deus. Aleluia. Só que alguém estava lá. A Bíblia diz que o rei volta para o palácio. Ele dispensa instrumento, dispensa o músico. Preciso fazer algo. Eu vou jejuar e orar pela vida de Daniel. Aleluia. Eu vou jejuar e orar pela vida dele. Porque fizeram esse decreto. Eu não posso revogar, mas o Deus dele vai de encontro
e algo vai acontecer. Às vezes o socorro que você precisa não vai vir de perto, não vai vir de lado. Às vezes alguém vai se levantar para jejuar, para orar pela tua vida, e são pessoas que você não conhece, que você não fala todo dia, mas tem alguém colocando a tua vida diante de Deus. Daniel está tranquilo, sem dano, sem um arranhão. A Bíblia diz que de manhã bem cedinho o rei ele se levanta e ele vai depressa até a cova. Aleluia. Ele não esperou, ele chega até a cova dos leões e ele vai chamar por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o Deus a quem tu continuamente serve pode te livrar da cova dos leões? Aleluia. Ele chega diante daquele lugar, mas eu imagino a euforia dele. Mas ele crendo, Daniel está vivo. Eu creio que Daniel está vivo, que nada aconteceu com ele. Ele precisou chegar lá, perdeu a noite. Opa, eu vou lá para ver Daniel. Eu vou lá para dar testemunho. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel, ele vai responder: viva, ó rei. Aleluia. Viva para sempre. Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele me livrou da cova dos leões. Há momentos na minha e na tua vida que não vai ser mão humana que vai interferir, não vai ser boca humana que vai falar, não, vai ser o próprio Deus que vai se apresentar no cenário, vai ser o próprio Deus que vai fazer, vai ser o próprio Deus, aleluia, que vai derrubar decreto do homem. O cenário era até de morte, mas o Senhor, aleluia, fez com que a vida permanecesse intacta. Aleluia. É Deus dizendo: o cenário parecia até de morte, o cenário parecia até que você não conseguiria, mas por amor da tua vida tu está de pé. Pelo amor que eu tenho à tua vida, olha você aí. A Bíblia diz que agora ele vai falar: olha, o meu Deus, ele enviou o seu anjo e ele me livrou da boca dos leões. Porque em mim não foi achado dano algum. Era Daniel falando: eles me acusaram, eu passei pelo processo, mas o anjo do Senhor interviu. Não foi achado culpa, não foi achado dano sobre a minha vida. Aleluia. Sabe por que isso é ter fidelidade? Isso é ter temor, isso é ter sinceridade. Porque se Daniel, ele não tivesse diante do propósito com o Senhor, você pode ter certeza que ele seria devorado. Só que o Senhor, ele não envia para a guerra qualquer um. O Senhor, ele não envia qualquer um para a cova. O Senhor, ele não envia qualquer um na fornalha. Aleluia. E sabe por que o processo? O Senhor, ele permite o processo porque ele sabe que você é capaz. Ele sabe que diante desse processo você não vai retroceder. A Bíblia nos diz que quando Daniel ele fala: olha, rei, e nem contra ti eu tenho feito nada de errado. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou falar por você. Eu vou mostrar para quem tem se levantado contra a tua vida quem você é. Aleluia. A Bíblia diz que quando o rei ele ouve aquilo, ele vai pedir imediatamente para que tirem Daniel de dentro daquela cova. E o interessante é que quando é aberto ali, e os leões continuavam quietinhos. Aleluia. É o Senhor dizendo:
Eu vou calar a boca de alguém por amor à tua vida. Eu vou calar a boca de alguém por amor à tua vida. Esse leão, essa perseguição, ela está com os dias contados. Diz o Senhor. Espírito Santo da verdade. A Bíblia diz que o rei mandou: abre aí, tira Daniel depressa. E Daniel vem para fora. Aleluia. Aquilo que foi tramado contra a tua vida não se compara àquilo que Deus ele já decretou diante dos teus adversários. Glória a Deus. Porque é o Senhor dizendo na noite de hoje: eu tenho dado tempo para se arrepender. Eu tenho dado tempo para se converter. Mas os dias estão contados, diz o Senhor. E vai chegar a notícia até você, diante do feito que eu farei, diz o Senhor. Eu não sei para quem que é, mas o Senhor me mostra alguém no leito. E Ele vai te levar até lá, para que você ainda venha orar por essa vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Porque vai ser lugar de tratamento, diz o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que agora é quando Daniel sai e o rei entende tudo aquilo que aqueles governadores, aqueles príncipes fizeram, manda trazer todo mundo que se levantou contra Daniel. Manda trazer todo mundo que colocaram o inocente à prova, no perigo, à beira da morte. Só que sabe o que é que mais me dói diante disso tudo? É que inocentes pagaram. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aqueles homens, eles não entraram só, mas toda a sua família foi lançada na cova. E sabe o que eu entendo com isso? Foi necessário que até eles fossem lançados, para que não viesse se repetir a mesma coisa, para que aquilo não viesse contaminar novamente o ambiente. Porque por amor da minha e da tua vida, Deus ele fere, mas ele também mata. Ele é amor, mas a justiça é fogo consumidor. E a Bíblia diz que quando eles iam entrando, não dava nem tempo de chegar, os leões já iam devorando a todos. Espírito Santo da verdade. A Bíblia diz que até os ossos foram esmigalhados. Misericórdia. Aleluia. O Senhor nesta noite de hoje, Ele está visitando os ossos de alguém. Aleluia. Ele está dando resistência. Ele está dando fortalecimento sobre os ossos. Não vai se quebrar, não vai ter trinca, diz o Senhor nesta noite de hoje. Ele manda força nesta noite de hoje. Aleluia, aleluia, Deus. A Bíblia diz que logo após todo aquele feito, o rei ele chama todo mundo e agora ele vai escrever um decreto. Nenhum outro Deus vai ser adorado aqui, a não ser o Deus de Daniel. E por que que o Deus de Daniel? Porque Ele livra, porque Ele salva, porque Ele fala, porque Ele se revela e Ele se apresenta diante de um cenário de um justo. É o
Mas há um que quando nós chamamos por Ele, Ele entra na peleja e Ele não perde batalha. Há um que quando nós se aproximamos dEle, Ele desce com resposta. Você está entendendo? É Deus dizendo para alguém nesta noite de hoje: não tema o teu cenário ao redor. Às vezes eu permito coisas, mas há um propósito maior a ser revelado sobre a tua vida. Precisamos ter experiências. Espírito Santo da verdade. E muitas das vezes essas experiências, aleluia, vai ser com leão, vai ser com urso, meu Deus, vai ser com o próprio adversário se materializando. Espírito Santo da verdade, porque é necessário que você tenha a tua experiência para contar. É o Senhor dizendo nesta noite de hoje, diante daquilo que eu tenho para a tua vida, é necessário essa experiência, aleluia, para que você declare que foi a mão dele que te fez chegar lá. Você está entendendo nesta noite de hoje? Aleluia, aplauda o Senhor nesta noite de hoje.